Olá, bom dia, louvado seja Deus. Antes de iniciar essa devocional, eu quero mostrar para vocês essa linda paisagem do meu pé de serra. Hoje um dia lindo, chuvoso, o Senhor nos abençoando com a sua graça infinita, e bendito seja Deus. Gostaria de pedir a você que vai assistir essa reflexão no nosso canal no YouTube, explicando o seguinte: essas devocionais são direcionadas a irmãos de nossa igreja, irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Morelândia. E é nossa alegria, prazer tê-lo aqui conosco no nosso canal, ouvindo nossas reflexões. E só fazer um pedidozinho para você: se você puder se inscrever no canal, dar um like e compartilhar essas reflexões, a fim de abençoar também outras pessoas, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos iniciar nossa reflexão perguntando para você, pastor, para você, missionário, para você, profissional, liberal de qualquer outra área, perguntando o seguinte: alguma vez você já precisou sair de perto de sua família e viajar para um lugar distante, sem muitas orientações, sem muitas dicas? Você já precisou fazer isso alguma vez? É difícil, né? Ter que deixar a família, ter que largar um pouco da nossa cultura, dos nossos hábitos e ir para lugares às vezes diferentes do nosso. Pois bem, é sobre essa grande chamada e as provações que ela exige que eu quero falar hoje. A grande chamada e as suas provações. Eu quero ler um texto em Gênesis capítulo 12. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Morer. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor e lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Air ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. Todos os cristãos, principalmente pastores e missionários, conhecem essa famosa passagem. É a passagem onde Deus chama a Abraão, onde o Senhor escolhe um homem para, a partir desse homem, iniciar então o processo de formação de uma grande nação da qual viria o Messias. Esse homem é Abraão. Mas quando nós lemos o registro dessa grande chamada, nós nos deparamos com muitos desafios, com muitas provações que Abraão teria que enfrentar a partir do momento que ele aceitasse esse desafio. Pois bem, foi exatamente isso que Abraão fez. Abraão obedeceu à voz de Deus e seguiu viagem para a terra que Deus o havia, para o convite, para a grande chamada, aliás, que Deus o havia chamado. Até então Deus não havia dito onde seria essa terra, até então Deus não deu para ele nenhum mapa, até então Deus não especificou em detalhes como seria então a chegada a essa terra, como ele conheceria, como ele se estabeleceria em tal terra. Abraão então aqui tem o seu primeiro teste
a sua primeira provação. Ele precisava deixar a sua terra onde ele estava estabilizado, onde ele tinha ali fincado suas raízes e sair juntamente com a sua família. E esse é um grande desafio, é uma provação de fé, quando nós temos que largar, em muitos casos, situações estáveis, o nosso porto seguro, as nossas bengalas, digamos assim, para alçar novos voos, dar um novo passo, ir adiante. É sempre uma provação de fé termos que fazer isso. Eu, pastor Marcos, já precisei sair muitas vezes de onde eu estava, numa situação às vezes instável e gozando às vezes de um determinado conforto, de uma determinada estabilidade. Porém, outros desafios me vieram, convites me vieram e precisei sair, sem hesitar, confiando que o Senhor me manteria, me sustentaria, e assim o Senhor fez. Assim o Senhor cuidou de mim ao longo de todo esse tempo, cuidou da minha família, me manteve de pé. Essa é uma provação difícil para os pastores que muitas vezes precisam sair de suas casas, suas terras, suas igrejas, às vezes estabilizadas, e plantar novos campos, plantar novas igrejas, em campos difíceis, em campos que não há muitos recursos, não existe muitas pessoas, é um trabalho pequeno, um trabalho de início, e você precisa escavar, você precisa ir além, você precisa se sacrificar um pouco mais, se dedicar um pouco mais. Essa é uma provação de fé. Abraão deixou sua terra, que não era algo assim tão extraordinário, porque nos é dito pelos estudiosos que aquela já era uma terra de pessoas idólatras e adoravam a vários deuses, mas ali certamente havia pequenas sinalizações da manifestação comum da graça de Deus naquelas pessoas, e parece que no coração de Abraão essa mensagem que havia sido deixada desde os seus antecedentes. Está ventando muito aqui, né? Mas acredito que vai dar para a gente fazer. E aquela já era uma terra de pessoas idólatras, mas Deus havia deixado ali os sinais da sua graça e tirando aquele homem naquele momento daquela terra de idolatria e conduzindo ao lugar onde seria o lugar da adoração do Senhor Deus. Abraão aceita esse grande desafio, leva a sua família e vai rumo a essa terra, a terra que Deus havia designado para ele. Mas ele não tem nenhuma especificação de como seria essa terra, ele não tem nenhuma orientação de como seria essa terra, a terra que o Senhor o havia prometido. Porém, ele aceita esse desafio e vai. Mas, após Abraão chegar em alguns lugares como Harã, depois Siquém e Moré, ele edifica um altar ao Senhor. Vejam que durante essa caminhada, durante esses momentos de provações, durante essas dificuldades de encontrarmos o lugar ideal, o porto seguro, mesmo assim havia espaço para Abraão cultuar a Deus. Mesmo sem ter um mapa completo de como seria a sua caminhada, o seu rumo, e talvez aquilo provocasse nele algum desânimo, alguma frustração. Mas Abraão, ele não deixa que essas provações, que essas situações interfiram na sua adoração ao Senhor. Ele ergue altares a Deus e cultua ao Deus Criador dos céus e da terra. Nesses povos, nessas terras, é nítido o que o texto diz, porque nessas terras de Harã, Siquém, povos habitavam ali e eles cultuavam a outros deuses, eles adoravam a outros deuses. Porém, Abraão não se mistura com essas culturas. O que ele faz é adorar ao Deus que lhe chamou, cultuar ao Deus que lhe chamou, reverenciá-lo porque ele é digno, ele é Senhor. Mesmo sem ainda ter alcançado o lugar que Deus havia prometido, mesmo sem receber nas mãos a sonhada promessa, mesmo sem ainda ser abençoado como Deus disse que o abençoaria, mas ele está crendo, ele continua perseverante, ele continua vibrante na sua fé, e ele ergue altares ao Deus
Todo-Poderoso. Essa é mais uma provação de fé. É manter o culto ao Senhor intacto, é manter o culto ao Deus dos céus de forma coerente, é reverenciá-lo segundo a sua palavra, mesmo que as situações da vida não nos favoreça tanto. Mesmo que o ambiente cultural onde nós estamos não seja lá tão apropriado para isso. Mas o povo da aliança, o homem que é chamado por Deus, reconhece que o culto a Deus, a adoração ao Senhor, vem em primeiro lugar. Vem antes das melhorias financeiras, vem antes das estabilidades financeiras, vem antes do conforto, vem antes até as mesmas dificuldades. Nós experimentamos essa situação em que precisamos adorar a Deus, mas ao nosso redor tudo ainda está em confusão, tudo ainda está em conflito. Abacuque viveu uma situação semelhante. Abacuque, depois de dialogar com Deus, orar a Deus por 2 vezes, e Deus trouxe resposta a ele por 2 vezes. Abacuque então se convence de que a situação à sua volta não precisa mudar para adorar a Deus. E ele encerra o seu livro com um cântico de louvor, com uma adoração ao Deus dos céus, rasgando o seu peito, rasgando o seu coração em adoração a Deus. Mesmo que a situação à sua volta ainda não tenha melhorado, que aparentemente tudo continuava e aparentemente ia piorar, porém ele tinha certeza que continuaria adorando ao Deus dos céus. E Abacuque então encerra o seu livro dizendo: ainda que não haja ovelha nos currais, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que os rebanhos sejam arrebatados, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Acredito que nós também, diante dessa pandemia, diante dessa crise, às vezes diante do desconforto da vida, diante da perca de um parente, diante de um sonho não realizado, diante de uma esperança frustrada, diante de um desejo que não se concretizou, que não realizou, diante de projetos que não aconteceram, que não se concretizaram como nós pensávamos, todavia nós devemos manter o nosso culto a Deus, a adoração a Deus. Ela é mais importante do que qualquer outra coisa em nossas vidas. São 2 provações. A provação de obedecer, segundo esse texto que nós lemos, a provação de sair da terra, sair do meio da sua parentela, confiar em Deus, crer que Deus é provedor de todas as coisas, crer que Ele tem autoridade, Ele é Senhor para nos chamar, mas Ele é Senhor para cuidar de nós. E Ele não cuida de nós segundo as nossas habilidades. Ele não nos abençoa segundo as nossas habilidades. Ele nos abençoa porque Ele é o Senhor de tudo, é dono de tudo, é dono desse universo, é dono desse vasto universo. E a segunda provação que nós acabamos de mencionar para você é que o nosso culto a Deus, ele precisa acontecer independentemente das circunstâncias em que nós estamos vivendo. Com pandemia, sem pandemia, com o armário cheio, com o armário vazio, com recusas, com intolerâncias, seja o que for, com inimigos à nossa volta, nós devemos adorar a Deus. Bendito seja o Senhor por tudo. Que Deus cuide da sua vida, meu amado irmão. Que Deus cuide da sua família, que Deus cuide de você. Que Deus cuide desse mundo, desse universo, assim como Ele tem feito. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém. Até a próxima.